Bom dia, pessoal. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, a gente já se viu pessoalmente, finalmente já nos encontramos na escola. Encontrei tanto com a turma dos dias pares quanto com a turma dos dias ímpares. A gente viu o sujeito indeterminado na última aula em vídeo. Espero que vocês tenham visto isso e tenham assistido já o vídeo quando estiver lançado essa aula. E vamos dar continuidade ao assunto. Eu vou ver se vocês aprenderam um pouco. Vou trazer algumas frases, a gente vai analisar qual tipo de sujeito nós temos em cada uma dessas frases, tá bem? Além disso, se der tempo, a gente vê mais algum outro assunto, mas vamos nos focar nisso no começo. No começo dessas aulas, eu vou me focar muito com vocês em sujeito, verbo e predicado. Eu quero que cada um de vocês tenha plena noção do que é um sujeito, do que é um verbo, do que é um predicado, assim que bater o olho numa oração, tá? A gente olha uma oração, a gente já vai saber onde é que está o sujeito, onde é que está o predicado, onde é que está o verbo. Vocês sabendo disso, a vida de vocês vai facilitar tanto daqui para frente, vai facilitar tanto quando vocês estiverem no ensino médio e estiverem analisando as orações parte por parte, vendo que elemento é aquele, qual a função dele naquela oração, qual a classe de palavra que aquela palavra se enquadra, tá? Quando tiverem mais avançados, vocês vão saber isso tão facilmente que vocês vão olhar para uma frase e vão saber tudo dela muito tranquilamente. Mas, para a gente chegar nesse nível, para a gente chegar aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar. Então vamos fazer isso. Pega o caderninho aí e anota essa frase aí que eu vou dizer para vocês agora. A frase é: Ana completou o quebra-cabeças com seu irmão. Ana completou o quebra-cabeças com seu irmão. Tá, primeiramente, a gente tem a frase aí. Primeira coisa que a gente tem que descobrir o que é? O verbo. Temos que descobrir o verbo, tá? O verbo que nós temos nessa frase é o quê? Completou, que é a ação de completar o quebra-cabeças, né? Temos essa ação, então esse é nosso verbo. Temos o verbo completou, logo, a gente já sabe qual é o verbo. Como a gente faz para definir quem é o sujeito? Primeiramente, para a gente decidir qual é a nossa escolha de esse daqui é o verbo. Para a gente detectar, na verdade escolha não, porque o verbo ele é independente do que você escolha. Para a gente detectar, para a gente analisar e descobrir qual é o verbo dessa frase, a gente precisa saber que ele é uma ação, que é algo. Na oração sempre vai ter algo sendo realizado, tá? Um processo, algo acontecendo. Só é uma oração se tiver isso. Então, qual é a ação que está acontecendo aqui? Está acontecendo a ação de completar o quebra-cabeças, tá? A gente tem aqui, completou o quebra-cabeças. Logo, a gente faz uma pergunta, né? Para a gente detectar o sujeito. Para a gente poder detectar o sujeito, a gente pergunta o que o verbo tá nos dizendo aí. O verbo está dizendo que a gente completou. Completou o quê? O quebra-cabeças com o seu irmão, tá? Aí a gente se pergunta, quem completou o quebra-cabeças com seu irmão? Quem foi que completou o quebra-cabeças com seu irmão? Foi Ana. Ana completou o quebra-cabeças com seu irmão. Foi Ana. Então, nosso sujeito é Ana. Ó, vejam aí. Ana é nosso sujeito. Temos completou como verbo e o quebra-cabeças com seu irmão é o predicado. Na verdade, o verbo também é o predicado, sabe? Completou o sujeito é quem realiza a ação e o predicado é todo o resto. O verbo eu deixei separado aqui para que vocês pudessem detectar melhor. Mas temos aqui Ana é sujeito e completou o quebra-cabeças com seu irmão é um predicado, tá? Temos aqui o P, ó, embaixo que sinaliza predicado.
Sujeito, quem está realizando aquela ação ou é alvo daquela ação. Predicado, todo o resto da oração. Vamos partir para uma próxima agora. Ó. Tiago jogava futebol quando se machucou. Tiago jogava futebol quando se machucou. Tá? Temos essa oração. É essa oração que vamos analisar. Primeiramente, qual é a ação realizada nessa oração? O que é que está sendo feito aqui? Tem alguém jogando bola, né? Jogava futebol quando se machucou. Jogava futebol. Jogava é o verbo, tá? Temos outro verbo no final, se machucou, mas a gente vai analisar aqui o primeiro verbo. O outro é um advérbio, tá? O verbo mesmo é jogava, que é o verbo principal dessa oração. Então, jogava futebol quando se machucou é nosso predicado, que é o que está sendo realizado. Logo, quem é nosso sujeito? Tiago, né? A gente se pergunta, quem jogava futebol quando se machucou? Tiago jogava futebol quando se machucou. Logo, sujeito é Tiago. O verbo jogava e futebol quando se machucou. Jogava futebol quando se machucou é nosso predicado. Essas duas orações que nós vimos até agora, tanto a Ana completou o quebra-cabeças com seu irmão, quanto Tiago jogava futebol quando se machucou, são orações o quê? Aliás, o sujeito, desculpa, eu falei orações, mas eu quis dizer sujeito. O sujeito dessas orações, qual é o tipo de sujeito que nós temos aqui? Temos o sujeito simples, pessoal. Um sujeito simples. Por quê? Porque só temos um núcleo do sujeito. Só temos Ana em um e só temos Tiago em outro. A gente não tem Ana e Tiago. A gente não tem Tiago e Ana. Tá? Temos só um núcleo. Ou seja, uma palavra central. Aquilo que, se a gente tira, o sentido se modifica. Tá? Vamos partir para aqui para a próxima. A próxima frase é: o diretor completou... O diretor e o professor concordaram com a suspensão. O diretor e o professor concordaram com a suspensão. Primeiramente, vamos detectar quem? O verbo, tá? Verbo. Quem é o verbo daqui? Concordaram. Verbo concordaram. Concordaram com o quê? Concordaram com a suspensão. Concordaram com a suspensão é nosso predicado. Logo, quem é o sujeito? Quem concordou com a suspensão, né? Quem foi? O diretor e o professor. Diretor e professor são o quê? São sujeito, tá? É o sujeito da nossa oração, é o diretor e o professor. O verbo concordar, tá? Concordaram, concordar na terceira pessoa do plural. E a suspensão, né? Com a suspensão é a ação, é o que eles concordaram, né? Então, o predicado é concordaram com a suspensão. Quem concordou com a suspensão? O diretor e o professor. Esses dois elementos. Nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem dois núcleos. A gente tem dois elementos aqui, ó. Temos diretor e professor. Diretor é um núcleo, professor é outro, tá? Então, nosso sujeito aqui é um sujeito o quê? É um sujeito composto. Diferente do outro, que tínhamos o sujeito simples, dos outros dois exemplos, a gente tem o sujeito simples. Aqui nós temos dois sujeitos compostos, tá? Entenderam, pessoal? Por que é composto, professor? Porque tem dois núcleos. Dois núcleos. Diretor e professor. Ah, professor, então se tivesse... Os professores concordaram com a suspensão. Era sujeito composto? Não. Ah, mas tinha mais de um professor. Mesmo assim, o núcleo era um só. O núcleo ia ser professores. Nesse caso, o núcleo é diretor e professor. Temos dois núcleos. Tá bem? Ficou claro? Ficou fácil? Ficou óbvio? Porque né? É bem óbvio esse assunto.
tá? Mas eu quero que isso fixe na mente de vocês. Quero que vocês copiem isso aí, quero que vocês escrevam no caderno de vocês. Depois eu vou olhar quem é que fez, tá? Por quê? Porque dessa maneira a gente vai exercitar nossa mente. Esse assunto vai se fixar na nossa mente. A gente não vai precisar ficar tomando muito do nosso tempo com isso. Para isso a gente precisa praticar. A gente precisa praticar, tá? Eu preciso saber que cada um de vocês está entendendo. Então, temos mais uma oração que eu quero ver aqui com vocês, tá bem? A oração é a seguinte: tenho andado distraído, tá? A oração é essa: tenho andado distraído. Quem é o verbo aqui? O verbo aqui é ter, né? O verbo ter. Tenho. O verbo ter, tenho. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho andado distraído. Ou seja, eu estou distraído, né? O que eu quero dizer é isso. Aí a gente faz aquela pergunta, pessoal. Quem tem andado distraído? Quem está distraído? Quem? A gente não tem aqui alguém, né? Não estamos vendo ninguém. Eu tenho andado distraído. Como é que eu sei isso? Eu sei isso pela flexão verbal. Eu sei porque é tenho. Se fosse estava distraído, já era outra coisa, tá? Mas tenho. Quem é que tem? Eu, tá? Se fosse temos andado distraídos, já seria outra coisa. Mas aqui a gente tem bem claro: tenho é verbo, tá? Andado distraído é o predicado. Na verdade, tenho andado distraído é o predicado. Nosso sujeito aqui é quem? O sujeito é eu. Eu tenho andado distraído. Esse sujeito, ele está na primeira pessoa do singular. Então, esse sujeito aqui é o quê? É um sujeito implícito ou desinencial. Implícito, tá bem? É isso, pessoal. Então, o sujeito é eu. Vejam aí, ó. É a primeira pessoa do singular. Eu, tá? Tenho andado distraído. Tá bem? Agora, pessoal, eu vou deixar um exercíciozinho aqui com vocês. Copiem aí o exercício, tá bem? Copiem o exercício que durante a aula eu quero corrigir isso com vocês, tá bem? Quero ver quem fez e vamos corrigir essa listinha. Vai ser algumas frases e vocês vão ter que analisar, que nem a gente fez aqui na aula, indicar quem é o verbo, quem é o sujeito, quem é o predicado e qual o tipo de sujeito que nós temos naquela oração, tá? Se for um sujeito implícito, vocês podem dizer qual é a pessoa do verbo e qual o tempo dele. Se é no primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, se é no singular, se é no plural, tá bem? É isso aí, pessoal. A aula vai ficando por aqui, tá bem? O arquivo com o exercício vai estar disponível para vocês acessarem aí no portal do aluno, tá bem? E muito obrigado e até logo. Tchauzinho.